Saúde a todos com a paz do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Esther. Nós vamos fazer uma leitura no capítulo 1, do versículo de número 1 até o versículo de número 9. Amém? Esther, capítulo 1, uma leitura parcial aqui do capítulo, do versículo 1 até o versículo de número 9. Dependendo da Bíblia que você estiver, é um pouquinho diferente. A que eu estou utilizando aqui, como sempre aqui nas nossas aulas online, é a Bíblia na linguagem de hoje, tá? Nova tradução na linguagem de hoje. Foi no tempo em que Xerxes era rei da Pérsia. A capital era Suzã, e o reino se dividia em 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. No terceiro ano do seu reinado, o rei deu um banquete para todos os seus oficiais e servidores. Estavam presentes também o chefe dos exércitos da Pérsia e da Média, e os governadores e a gente da nobreza das províncias. Durante 6 meses, Xerxes exibiu todas as riquezas do seu reino e o fluxo e o luxo e o esplendor da sua corte. Depois dos 6 meses, o rei ofereceu nos jardins do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã, tanto os ricos como os pobres. A festa durou uma semana. O pátio estava todo enfeitado com cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões de fino linho vermelho, que estavam presos por argolas de prata e colunas de mármore. O piso era feito de ladrilhos azuis, de mármore branco, de madrepérola e de pedras preciosas. Nesse pátio havia sofás de ouro e de prata. Os convidados tomavam as bebidas em copos de ouro, todos eles diferentes uns dos outros. O rei mandou que o vinho fosse servido à vontade. Todos podiam beber o quanto quisessem. O rei havia ordenado aos empregados do palácio que servissem a todos os hóspedes quanto vinho eles quisessem. A rainha Vasti também ofereceu no Palácio Real um banquete para todas as mulheres dos convidados. Amém? Então aí é a nossa leitura inicial no capítulo de número 1 de Esther, um novo livro que nós iniciamos o estudo da palavra do Senhor. Então vamos lá. Na aula passada a gente teve a primeira introdução do livro de Esther. Eu particularmente confesso para vocês que se nas outras aulas, que sejam 1, 2, 3 capítulos que vão ser ministrados, ou 1 ou 2, enfim. Toda aula que é de introdução de um capítulo acaba sendo muito mais, vamos falar assim, onerosa no sentido de preparar a aula. Né? Porque qual que é a ideia? A ideia de que a aula de introdução do livro ela crie em nós uma base muito forte, muito resistente. Né? Então pensa numa arquitetura de uma casa, nas colunas. Né? Então, quando a gente está estudando, começando um livro, eu procuro tentar consolidar o máximo de informação, que isso vai nos ajudar durante todo o período de estudo do livro, mas acaba então consumindo um tempo um pouquinho maior aí. Tá? Mas vamos lá. Vimos na aula passada que o livro de Esther ele tem aí 3 divisões. Né? Nós vamos ver uma parte 1, que uma rainha sai de cena e entra outra. Na parte 2, nós vamos ver, então, assim como lá em Neemias, Sambalate, Tobias, acaba sendo uns nomes muito fortes, pessoas que ali bateram de frente com Neemias, com o povo de Deus. Aqui Amã vai ser essa figura, né?
alguém ali que vai ter essa intriga com o povo judeu ali, a comunidade judaica ali na Pérsia. E no final nós vamos ver a reabilitação do povo ali nos capítulos finais do livro de Esther, tá? Então a ideia hoje é a gente então tentar cobrir tudo que o livro traz aí de importante, né, para a gente que vai estudar agora nas próximas semanas, capítulo por capítulo. Eu acho que a gente conseguiu com essa aula, com a aula de hoje, a gente vai conseguir cobrir todos os aspectos importantes, mas como no decorrer das próximas semanas estaremos falando, vamos ainda continuar falando sobre o livro de Esther. Se faltou alguma coisinha nas próximas lições, a gente acaba então diluindo essa parte que faltou, tá bom? O livro de Esther, a gente pode imaginar, fazer uma analogia com um jogo de xadrez, né? Onde tem reis, damas, né? Tem todas aquelas peças fundamentais, e dependendo de uma determinada questão de estratégia, uma determinada movimentação, você elimina uma peça, você dá checkmate, né? Então você, a grosso modo, você está falando, perdeu, acabou. Aqui você perdeu essa jogada porque você levou checkmate, tá? E quem são essas peças fundamentais desse tabuleiro? Né? Podemos falar Esther, Mardoqueu, Amã, tá? Mas eu queria pensar numa forma mais abrangente, tá? É como se a gente está falando aqui Deus e o inimigo, tá? Onde o inimigo ali em determinadas situações está achando que está vencendo, que está avançando, mas em um dado momento ele literalmente leva um checkmate, né? E aí acabou, encerrou. Tá? Então esse é uma analogia que a gente pode fazer do livro, né? Como se fosse um xadrez ali, em um determinado momento vai ter essa ação de checkmate. O livro em si, ele não tem a citação de Deus, tá? Já falamos isso, se eu não me engano, na aula passada. Se não falamos, estamos reforçando agora, vamos reforçar durante essa lição, tá? Mas assim, é evidente a ação divina no livro, tá? A gente pode falar assim, de fato não tem Deus, a palavra lá no versículo tal Deus, mas nos bastidores nós estamos vendo Deus sempre agindo no livro de Esther. Tá bom? Então, não tem essa citação, é até vamos falar assim, um longo debate durante, né, a inclusão do livro ali nas Sagradas Escrituras, vamos falar assim, a canonização do livro para compor aqui a Bíblia que nós temos, e justamente por um desses pontos, né, por falta dessa citação. O livro de Esther, ele segue um estilo que nós chamamos de sapiencial. Tá? Durante aí o estudo da Bíblia, nós vamos ver que cada livro tem um determinado estilo. Tá? Esther, ele segue esse estilo, então, sapiencial. Tá? E aí, possivelmente, vocês estão questionando, como que é esse estilo? Tá? Então, aí vai uma perguntinha de casa para que vocês pesquisem, né? O que é o estilo sapiencial? E aí depois vocês respondem para mim, tá? Um fato curioso também do livro é a ausência aí de palavras gregas, né, dentro do livro de Esther. Aí. O que, quando a gente coloca numa cronologia, coloca numa linha do tempo, então a gente pode falar, olha, dado a ausência que existe no livro de palavras gregas, então nós estamos falando que ele foi escrito por volta do ano tal, que o ano tal aqui é esse aqui,
o ano de 331 a.C., dado que, por volta lá do ano de 331, aconteceu o quê? Aconteceu vamos falar assim, o enfraquecimento da Pérsia, porque ela foi dominada pela Grécia, tá? Então, o livro ele aconteceu nesse intervalo, onde então o domínio persa ainda era forte, ainda era muito em destaque, tá? E aí depois, com o passar do tempo, então a Grécia vem dominar. Então se entende-se que, olha, o livro então foi escrito antes desse evento aqui que eu acabei de grifar aqui para vocês, né? A Grécia então dominando a Pérsia, tá? Algo que vamos falar assim que vai ser retirado de certa forma lá do fundo do baú é uma questão que tem origem lá no comecinho da história bíblica, quando nós estudamos lá o Êxodo, que foi o conflito dos israelitas com os amalequitas, né? Então, saiu do Egito, estamos falando do Êxodo. Qual a primeira dor de cabeça, qual é o primeiro enfrentamento ali que o povo israelita tem? Justamente com os amalequitas, tá? Então o livro de Esther, ele traz essa memória, ele traz essa referência, ele traz à tona esse acontecimento, né? Vamos falar assim, as intrigas, desavenças com os amalequitas, dado esse incidente que aconteceu lá no passado, bem lá na época do Êxodo, tá bom? E quando a gente está falando de Êxodo aí, a gente pode falar que o livro de Esther ele tem um certo relacionamento, parentesco. Olha, me lembra muito quando eu estou lendo a história de Esther, me lembra muito Êxodo. O que a gente poderia tentar linkar? Né? O que nós estudamos lá na história do Êxodo? Quais foram os elementos que existiam, que quando agora a gente começa a ler o livro de Esther, a gente fala, olha, muito parecido lá com o Êxodo. Né? Então, tentem pensar um pouquinho aí, quiser pausar o vídeo, e aí vocês continuam, que aí eu vou mostrar a resposta. A resposta é essa. Existem 3 elementos aí que a gente pode falar, olha, né, embora mudando, né, vamos falar agora o domínio, por exemplo, mas a gente vê que existia, tanto na história do Êxodo, uma corte estrangeira, né, que naquele caso então era o Egito, e aqui nós estamos falando da Pérsia. Que naquela ocasião do Êxodo havia o que então? Uma força opressora, que era o faraó em cima dos israelitas. Tá? E agora, no livro de Esther, nós vamos ver a figura, então, de Assuero e Amã. Tá? E lá atrás, no Êxodo, nós vimos o quê? Nós vimos a ação ali de um personagem principal que está na linha de frente, né, que aqui eu coloquei como mediador da libertação, que naquela ocasião uma figura humana, vamos falar assim, né, que foi o mediador da libertação ali, Moisés. E quando a gente traz agora para o livro de Esther, a figura de Mardoqueu e propriamente Esther. Tá? Fora isso, ainda lá nos Gênesis, no Êxodo, nós podemos traçar um paralelo da história de Esther com a de José. Tá? Por que paralelo aqui a gente pode relacionar? Ambos, eles serviram a reis estrangeiros, tá? E nesse processo de servidão, vamos falar assim, nós vemos a ação de Deus, algo sobrenatural, algo divino,
tá? Que acontece durante a trajetória tanto de José quanto de Esther, tá? E aí nesses dois personagens nós vemos a presença muito forte, muito característica aí da questão dos remanescentes, né? Aí nós vamos ver na Pérsia aqueles que ainda restaram daquela linhagem judaica. Então, isso vai ser presente nesses dois livros, né? Nessas histórias aí, nesses personagens, tá? Falando em cronologia, isso aí está acho que muito fresco na nossa memória, que o livro de Esther, ele, na linha do tempo, ele está relacionado ali com os livros de Esdras, de Neemias, né? E aí, então, pensando no Êxodo, a gente já viu um relacionamento, pensando ali também em José, a gente viu um relacionamento, mas a gente pode explorar um pouquinho mais essa questão de relacionamento com o livro de Esther, com outros livros, né? E o livro de Provérbios? Que relacionamento você acha que a gente pode traçar entre o livro de Esther e o livro de Provérbios? Pense um minutinho aí, se for necessário, pausa o vídeo aí, depois continue se você conseguiu pensar que relação é essa, tá? A resposta é essa, tá? O livro de Esther, ele traz temas que são bases muito fortes, estão muito enraizados no livro de Provérbios. Quais que são esses? A humilhação do injusto para com o justo. A humilhação do gentil para com o justo, né? Para com, aqui pegando mais delimitado, para com o judeu, né? E aí nós vemos a exaltação do justo. Então, assim, é como se a gente pegasse Provérbios lá e falasse, olha, e tivesse muitas citações que levassem, né, o injusto ali vai tenta de todas as formas humilhar, massacrar o justo, mas aí continuando a leitura ali, nós vamos ver o Provérbios fala, mas no final a exaltação sobre o justo prevalece, né? Um exemplo assim, né? Não estou pegando nenhum versículo específico, estou fazendo uma associação com as minhas palavras, tá? E é como se no livro de Esther a gente fala, aqui, ó uma prova aqui. De fato, como diz lá o livro de Provérbios, né, que não, diversas vezes ali o injusto humilha o justo, mas no final ali nós vemos essa transição, né? Partindo da humilhação para a exaltação. Então nós podemos fazer essa associação também com o livro de Provérbios e Esther, tá? São relacionamentos indiretos, não que Provérbios cita Esther, não que Esther fala, olha como se diz o provérbio, né? São relacionamentos que a gente pode fazer quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo as características do livro, né? Tentando criar essas interligações, tá? Aqui tem uma figurinha muito bacana, né? É bom até vocês guardarem aí, tirar uma foto, vocês vão ter acesso no repositório lá. É o que a gente comentou lá no comecinho, tá? Então, estudamos sobre a divisão do reino, eram 2 reinos, e aí, avançando, nós vimos o cativeiro da Babilônia, e aí o que vai acontecer? Tá? Vamos ter o início do cativeiro, vamos ter o fim do cativeiro, né? Vamos falar que aqui, ó, vamos estudar ainda vários livros que vão tratar esse período, né? Vamos tratar de personagens dentro desse contexto aqui, tá? Mas nas últimas
nos últimos estudos, nós então abordamos Esdras, né, com o primeiro decreto, o segundo decreto também em Esdras, e aí depois o terceiro decreto ali de Esdras. Tá? E aí nesse meio, aqui, ó, entre os capítulos 6 e os capítulos 7, tem uma lacuna na linha do tempo, né? Estamos vendo tempos aqui, ó, anos, que está inserido a história de Esther. Tá? Então, só reforçando. Estudamos lá Esdras, avançamos Neemias, mas num determinado meio ali de Esdras, a história de Esther aconteceu. Tá? E aí nós pulamos, continuamos, evoluímos com toda a história de Esther, evoluímos com toda a história de Esdras, avançamos para a história de Neemias, e agora estamos visitando um livro que está posicionado, teoricamente, então, num período ali de tempo que a gente já avançou. Né? Então, isso aqui é uma figura bastante interessante. Outra figura muito legal, para que vocês tenham aí guardado com vocês, é essa cronologia que também mais ou menos no estilo do, vamos até falar assim, do trabalho vencedor ali do nosso da última premiação da escola dominical, né, do trabalho de conclusão ali de fim de semestre. Né? Então a gente tem um grupo aqui que nós estudamos de livros ali, o Pentateuco, aí nós temos a entrada na Terra Prometida, vimos Josué, Juízes, tá? E aí nós vamos começar a ver os reinados, tá? Relatados ali pela escolha do rei em Samuel, vamos ver o reino dividido, agora abrangendo então Segunda Reis, e aí volta naquilo que eu falei, né? Vamos estudar alguns fatos pré-exílico, livro de Amós, Oséias, Miqueias, né? Vamos ter a questão do exílio, tá? Vamos estudar então, quando tivermos em Isaías, Jonas, Sofonias, vamos estar falando então do exílio desses reinos que foram divididos. Então vai ser na época do exílio, esses livros vão dar continuidade da história. Tá? O exílio do norte, do reino do norte. E aí também vamos ter livros ali específicos que estão falando então do exílio na Babilônia. Tá? Ezequiel, Jeremias, Obadias e Daniel. Tá? E por fim nós temos então o retorno. Né? O retorno, então, vai acontecer lá um detalhamento, vai ter história lá em Ageu, Zacarias, Joel, Malaquias, e aí a história pós-exílica está, então, nos últimos livros que nós estudamos, que coincide, então, com o fim ali, vamos falar assim, do Antigo Testamento. Aí, depois disso, vem o que nós chamamos o período intrabíblico, 400 anos, aí nós começamos a história no Novo Testamento, tá bom? E aqui o livro de Crônicas, que nós vimos também, um compiladão que abrange histórias presentes ali, né, no livro de Samuel, de Reis, tá? Então, primeira e segunda Crônicas. Outra figurinha muito importante aí para a gente ter aí, guardar nos nossos estudos, relembrar o que cada livro ali, Miqueias está dentro desse escopo aqui, ó. Tá? E Abacuque. Abacuque nós estamos falando ali do período da Síria. Tá? Mas e o exílio da Babilônia? Vamos estudar o livro de Daniel. Tá bom? Falando agora das fontes que deram origem ao livro de Esther, foram utilizados nesse processo compilatório, nós temos 3 fontes principais,
que é o livro das Crônicas da Pérsia, que vocês podem encontrar essa citação aqui. Nós temos também o livro dos Feitos Memoráveis, e também nós temos o livro da história dos reis da Média e da Pérsia. Tá? Então esses três, vamos falar assim, três fontes foram utilizadas ali no processo de compilação do livro de Esther. Adicionalmente, o livro de Esther, ele, de mãos dadas com Ruth, é o único, e acrescentando Ruth, claro, que são nomes ali atribuídos a mulheres. Tá? Todos os outros são nomes ali, Josué, figura masculina, Josué, figura masculina, e assim por diante. Isaías, figura masculina, tá? Nós não vamos encontrar a citação de Esther no Novo Testamento, tá bom? E aí, mais uma vez, esse também é um ponto que gerou muita discussão nesse processo de inclusão do livro de Esther aqui na Bíblia. Tá? Então teve aquela primeira parte lá que nós vimos de não ter a citação do nome de Deus, então gerou uma discussão muito forte. Outras que gerou muita discussão, vamos falar assim, deu muito barulho, foi a questão de quando se percorre o Novo Testamento, não há uma citação do livro de Esther. Tá? Mas, novamente, fazendo algumas associações aqui, não tem uma citação direta do livro de Esther no Novo Testamento, mas nós podemos fazer uma analogia da figura de Amã, tentando ali, né, acabar, exterminar, destruir o máximo, né, que podia ali do povo judeu. E quando a gente traz isso para o Novo Testamento, poderíamos associar com a figura do anticristo que está presente lá no Novo Testamento, tá bom? Então, nos traz essa lembrança, tá? Não tem a citação, não tem, tá? Mas quando a gente fala, olha, pré-figura, né, a figura do anticristo presente no Apocalipse, pré-figura ali no livro de Esther, na figura de Amã, tá bom? Os banquetes é algo que vai ganhar um destaque bastante grande no livro de Esther. Tá? Ao total ali desses, falei que são 9 capítulos, né? 10 capítulos. Ao longo de 10 capítulos, praticamente nós vamos ver ali um capítulo vai ter um banquete, né? Ou talvez um num sítio, mas tenha num outro, enfim. 10 banquetes ao longo do livro de Esther. Tá? O livro ele começa e termina com festa. Então, novamente, banquete, festa, é uma característica bastante interessante no livro. Tá? O livro ele tem uma ênfase muito, muito forte numa festividade que ela é chamada Festa de Purim. Tá? E o livro ele acabou ganhando uma importância, como que eu posso falar, uma citação, sendo reverenciado, podemos dizer assim, na comunidade judaica, por conta desse detalhe que ele dá para essa festa. É uma festa que ainda hoje ela é celebrada na atualidade, tá? Então se avançou essa festa para os nossos dias, vamos falar assim. E fora ela, existe mais uma festa que não está incluída na Torá, mas ela
avançou, né, para os nossos dias, para o Novo Testamento, evoluiu, enfim. Até pergunto para que vocês pesquisem, essa aqui talvez seja um pouquinho mais difícil, mas o Google tem resposta para tudo. Qual que era essa outra festa além do Purim, que ela não está na Torá, mas ela acontece, tá? Então, uma dessas festas é a festa do Purim, tá? Então, dado isso, que o livro de Esther tem essa conotação aí, essa ênfase, essa importância por ela ter esses detalhes de uma festa que é praticada, é relembrada hoje, é festejada, mas não está na Torá. Então ela nasceu, ela tem a referência no livro de Esther. Tá? Na Bíblia Católica, né, nós temos os chamados livros apócrifos, tá? É uma convenção ali que se adotou ali. Não quero que ninguém tome isso como uma crítica, né? Livros apócrifos, né? Não, vamos dividir as coisas bem aí para não transparecer nenhum ataque, tá? Que são livros também que têm um conteúdo histórico, tá? A gente da história bíblica ali, quando a gente começar a estudar e entrar em questão de história mesmo, nós vamos ver que a história dos Macabeus ela é muito forte, tem acontecimentos muito importantes, e isso aí acaba tendo um relato lá no livro de Macabeus. E no livro de Macabeus ele cita essa mesma festa de Purim, né, que a gente está comentando, mas com outro nome, tá? Chamado como Dia de Mardoqueu. Tá? É interessante agora, trazendo para os nossos dias, que eu te falei, falei para vocês que essa festa ela é celebrada, enfim, até os dias de hoje, e nessa celebração o livro de Esther ele é lido todo, né? Capítulo 1 até o capítulo 10 é lido nessa festa, e a tradição nos fala que quando se ouve o nome de Mardoqueu, é aquela festança, algazarra, celebração, e quando se cita o nome de Amã, é aquela, como que eu posso falar, aquela, me fugiu a palavra agora, mas quando você fala né, esqueci, fugiu da palavra, né? Então tem essas diferenças, né? Essa exaltação e, vamos falar assim, essa humilhação. Tá? O livro de Esther ele tem duas versões, a hebraica e a grega. Qual que é a versão mais antiga? É a hebraica, tá bom? O que difere a versão grega? A versão grega ela tem algumas inclusões que não estão presentes na versão hebraica, tá? Então, o que tem nessa edição da edição grega? Tá? O que ela inclui? São cerca de mais ou menos 100 versículos a mais, tá? Eu até tenho, né? Não sei se eu já mostrei para vocês, mas eu tenho a Bíblia de Jerusalém, tá? E de fato, eu estava olhando aqui, né? Quando eu peguei o livro de Esther, e o catolicismo, né? A Bíblia católica, ela segue então a tradição grega, tá? Ela segue essa tradição grega que tem então uns adicionais. E quais são esses adicionais? Esses adicionais tem uma citação do sonho de Mardoqueu, tá? Outro adicional são orações de Mordecai e de Esther, tá? Então, na Bíblia de Jerusalém, quando eu estava pegando aqui, fazendo o comparativo, então, de fato, quando a gente entra aqui no capítulo 4, tem uma extensão, tá? O versículo 17 ali, ele acaba tendo a parte
a parte B, C, D, E, F, G, H, até o I, porque então tem essa engorda, não, desculpa, tem até o Y, tá? Tem o quê? Tem essa engorda, então, que é essa oração que foi que foi incluída aí, tá? No capítulo 8 segue também a mesma coisa, tá? Acaba citando o decreto, né, que uma carta ali que a gente vai estudar, enfim, aí na Bíblia grega aqui ele dá o enxerto e coloca detalhes desse decreto, tá? Então, a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia, uma das Bíblias católicas, ela segue então essa tradição aí de seguir a linha grega que tem inclusões a mais, tá? Então isso também foi umas discussões que teve, né? Todas essas diferenças ali, algumas críticas que tiveram, digamos que um certo tempo elas se estabilizaram, mas depois elas aumentaram de novo, vieram à tona quando teve essa, vamos falar assim, essa decisão aqui. O catolicismo optou por seguir também o texto grego, enquanto, vamos falar assim, os protestantes, eles optaram por seguir a hebraica. Tá? Então, a nossa é um pouquinho mais enxuta aí, porque não consta esses adendos aí que tem na Bíblia hebraica. Tá bom? Temas do livro de Esther. Tá? Então, o livro de Esther ele é bastante interessante em dois aspectos, né? Eu não quis colocar muitos temas, tá? Talvez a gente explorar, mas tenha outros temas. Mas quais são temas aqui bastante interessantes? É a nossa responsabilidade no plano de Deus. O que você quer dizer com isso? Tá? Eu quero dizer que Deus tem os seus propósitos, certo? E ali Deus vai cumprir o seu propósito. E muitas vezes Deus nos escolheu para cumprir esse propósito. Tá? O versículo chave ali do livro de Esther, né, vou ler aqui na Bíblia, no capítulo 4, versículo 14, bastante conhecido, que nos diz assim: isso Mardoqueu falando para Esther: se você ficar calada numa situação como está, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe? Talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Então Mardoqueu está falando assim: Deus te colocou nessa posição. Você não está aí por acaso. Tá? Então, você tem o quê? Você tem uma responsabilidade no plano de Deus. Deus colocou você. Tá? E outro ponto bastante interessante, que é aquilo, né, os debates que tem muito, não tem a citação de Deus, mas aqui nós vemos Deus arquitetando, né, mexendo lá as pedras no tabuleiro, enfim, nós vemos essa ação de Deus. Não tem como falar que Deus não está presente no livro pelas ações que acabam acontecendo. Tá? A autoria do livro, primeiro momento, vamos falar assim, a primeira resposta, né, que a gente deve incluir, nossa, é que é desconhecida. Tá? Podemos falar que o autor é o fulano de tal. Não tem como. Tá? O que a gente pode inferir sobre o autor do livro de Esther? Que ele era um judeu e viveu na Pérsia. Por quê? Dado as evidências que há no livro. Tá? O livro ali ele tem um detalhe muito rico do palácio ali em Suzã, detalhes do reinado ali do rei Assuero. Então isso aqui deixa claro que alguém que viveu na Pérsia, tá? E aí
né, dado a ênfase que é dado ali no livro, né, é, era um judeu, tá? Os rabinos eles acabam atribuindo essa autoria, falando, olha, provavelmente nós acreditamos que é Mardoqueu, tá? Que é um dos personagens principal, tá? Não tirando o mérito de Esther, mas vamos falar assim, um personagem muito forte, muito destacado pelas suas ações, tá? Então isso é uma das justificativas então que a comunidade aí rabínica atribui, né? Fala, olha, acreditamos que esse judeu que viveu na Pérsia, que escreveu o livro, é Mardoqueu, tá bom? Outras possibilidades. A primeira, bastante aceitável, assim vamos até dizer, né? Esdras, pelo que nós estudamos ali quando estudamos crônicas, o próprio livro de Esdras, né? Então a gente viu a importância da figura ali de Esdras. Pode também é aceitável. Outra atribuição que é considerada é a grande sinagoga, né? Que era composta ali por várias personalidades. E essa acaba sendo uma probabilidade um tanto baixa. Tá? Por que baixa? Porque pensa na sinagoga ali, tem pessoas ali que são dedicadas ali, pessoas renomadas ali na questão, vamos falar assim, em torno de Deus, em torno, vamos até falar assim, da palavra de Deus, e aí eu tá ali escrevendo um livro ou apoiando um livro que ele tem quase 200 citações do rei persa e nenhuma de Deus. Então essa é uma possibilidade um tanto remota, tá? Mas é citado e a gente precisa considerar que tem essa citação, tá? A Pérsia ela tem 4 capitais, tinha 4 capitais principais no seu reino, tá? Essas aqui são essas principais: a Babilônia, Ecbatana, Suzã e Persépolis, tá? Esther, quando a gente então agora tentando fazer outro relacionamento com outros livros, né, lembra muito a linha de Daniel. Que linha que é essa de Daniel? A linha de preservação da identidade cultural e religiosa, tá? Algo que não é fácil, tá? Pensam então, de certo modo, vou até usar uma expressão aqui, não encontro uma palavra melhor, mas entendo o que eu quero dizer com a questão de dualidade. Estou no mundo, mas eu não sou do mundo. É isso que Esther vai transparecer, vai deixar evidente, vai lutar. É isso que Daniel, tô servindo aqui, tô, preciso me submeter, sim, mas eu sou um cristão, eu sou um judeu. Então, nunca se esqueçam disso. Tá? É isso que Daniel passou ali quando ele estava na Babilônia, é isso que Esther quer passar para a gente, a questão da identidade cultural. Tá bom? E o que vocês acham? Né? A gente então agora vai encontrar que Amã é aquele personagem que tem um ódio, né? Vamos até usar a expressão popular, mortal dos judeus. Por quê? Muito relacionado com o último slide que nós acabamos de ver, com a questão da identidade. Tá? Os judeus, nessa época agora, eles deixavam muito claro quem eles serviam, quem eles adoravam. O Deus dele, o Deus de Israel, que não era páreo para nenhum outro Deus. Tá? Então isso ficava muito claro ali no povo judeu. Tá? Então, não existe Deus como Jeová, ponto.
final. E isso é um dos motivos do ódio de Amã sobre essa insistência, vamos falar assim, do povo judeu, né, de enfatizar a questão da religião, enfatizar a questão do Deus que eles serviam. Tá bom? Falando um pouquinho de estatística, já vimos, né, que é um livro com 10 capítulos. O 17º livro, né, na ordem da nossa Bíblia, com 167 versículos. Nós vamos encontrar 11 ordenanças, 21 perguntas, uma profecia, mas não teremos promessa, e um fato que nós já falamos bastante, a questão de nenhuma mensagem específica de Deus. Tá? Já vimos esse slide no começo da aula. Estou trazendo ele de volta. Por quê? Além daquela pergunta que eu fiz lá, que Esther segue uma linha sapiencial, e aí vocês pesquisam o que é sapiencial. Esther, ele tem essa divisão que nós vimos aqui em parte 1, parte 2, parte 3. Mas eu gostaria que vocês guardassem essa informação muito, muito interessante a respeito do livro de Esther. O livro de Esther, ele está estruturado no que é chamado de quiasmo concêntrico. O que é um quiasmo concêntrico? É algo que tem um núcleo central, tá? Então, a gente vai ter no começo lá do capítulo 1 falando de um banquete. Nós vamos ter conflitos entre Amã e Mardoqueu, que vai diretamente, que vai desembocar nesse núcleo. E as outras histórias que acontecem no capítulo 8 aqui, a solução de conflitos, elas vão girar em torno desse núcleo. Tá? Então é justamente essa estrutura. Eu tenho o evento A, B, que vai desembocar no evento C. E eu tenho o evento C aqui que vai gerar outros eventos, tá? Que vão ao longo do livro de Esther. Tá? Então é isso aí que é essa característica bastante peculiar do livro de Esther, essa questão do quiasmo concêntrico. Um núcleo onde as histórias iniciais convergem para esse núcleo e depois desse núcleo saem outros acontecimentos que desenrolam a história, tá bom? Então vamos avançar agora para o capítulo de número 1. Então, capítulo de número 1, a gente fez a nossa leitura no versículos 1 ao 9. O que fala nesses versículos 1 ao 9? Fala do banquete de Assuero. Tá? Então, Assuero também ele é conhecido pelo nome grego de Xerxes. Tá? E aí cita sobre províncias. Tá? Então, vamos entender aí o que eram essas províncias. Tá? No reinado ali, vamos pensar ali na divisão do reinado persa, ele tinha províncias que eram áreas menores e eles tinham as satrápias, que eram as divisões geográficas maiores, tá bom? Então aqui está falando das províncias, pense numa região menor, em determinadas ocasiões, quando se falarem das citando algo mais grandioso, mais populoso, vai estar se referindo a satrápias. Então, Suzã era uma das 4 residências dos imperadores persas. Tá? Suzã vai ser algo que nós vamos ver ao longo da Bíblia. Tá? Nós já vimos, quando nós estudamos sobre Neemias, que ele era um copeiro de Artaxerxes, servindo em Suzã. Daniel, nós vamos ver uma determinada situação lá de uma visão, acontece qual é o entorno. O entorno também é de Suzã. Tá? No versículo 2 cita a fortaleza,
Então, dada a potência, dado a iminência, dado a, a grandiosidade que o Império Persa tinha, tá? A capital ali, ela tinha um palácio fortaleza no ponto mais alto, tá? Então pense ali a cidade, a fortaleza, o palácio ficava lá no finalzinho, não, ficava lá no alto, tá? Os versículos 3 ao 5, né, eles dão algo que a gente também já comentou ali, se eu não me engano, na primeira aula, que é sobre uma certa divergência que tem também aí que os estudiosos debatem em cima disso, tá? Que Assuero, no terceiro ano do seu reinado, ele exibiu a riqueza desse seu reino por um período de 6 meses, tá? E aí a gente precisa só entender, delimitar que uma festa durando 6 meses acaba sendo algo um pouco difícil ali de falar, não, mas uma festa de muito tempo, né? Então, a ideia que o versículo 3 aqui ele transparece, ele apresenta a ideia de um grande banquete, tá? Mas o versículo 5 ali ele fala, né? Opa, tá errado aqui, tá? Depois eu corrijo. Dias, tá? Traz a ideia do festival de 7 dias, tá? Então a ideia aqui é que de fato aconteceu um festival que durou 7 dias, e aí depois teve todo uma preparação ali para a questão de guerras, mostrar a questão do reino, e isso aí durou durante 6 meses, tá? Persa e Média entendam que os medos no passado eles eram uma grande potência. Agora nós estamos falando que a Pérsia está dominando, né? Vamos falar assim, está com o maior aqui de todos, mas mantém uma parceria aqui e tal. Então eles acabam agora sendo dois ali em evidências, tá? Então lá no reinado do Ciro, os persas dominavam o reino, tá? E agora então estamos falando de duas potências, uma que foi mais forte no passado, Pérsia agora que ganhou. Então juntando isso aqui nós estamos falando que era um poderoso império, tá? Branco e azul celeste são cores ali muito características da comunidade persa, tá? Então a gente não vai ver falar escarlate, laranja, não. As cores do Império Persa são essas aqui: azul, celeste e branco, tá? No versículo 8, nos fala então que nessa festa, nesses banquetes que teve, enfim, o rei ele fugiu um pouco da tradição, tá? Ele falou: bebam o quanto vocês quiserem, o quanto vocês puderem. Não estou interessado se vocês estão querendo muito vamos pensar agora, de não conseguir ficar em pé ou beber um pouquinho de nada, tá? E por que essa flexibilidade dele aqui chama atenção, essa flexibilidade? Porque na tradição da época se seguia a bebida conforme o rei. Então o rei estava bebendo, erguendo a sua taça, todos os convidados também bebiam. Então seria um desaforo, seria totalmente inaceitável você beber quando o rei não está bebendo. Tá? Então se seguia beber conforme o rei bebia. Se seguia então essa linha. Tá? A rainha Vasti, né, que é dessa história, e ela também ofereceu um banquete para suas convidadas, e aí mostra então um pouco dessa questão fica evidente aqui a questão da segregação, do status diferente que existiam de mulheres na corte, de homens, tá? Ela teve a festinha dela, o rei teve a sua festinha, e aí mostra então essa diferenciação ali dessas duas classes, tá? Nos versículos 10 ao 22, nós vamos então ver agora a rainha se recusando a assistir ao banquete, né, que o rei ali estava dando. Né? Então temos uma divisão, mulheres estavam no seu banquete, os homens estavam no deles, tá? E aí nós vamos ver um incidente que acontece aqui. Os eunucos, eles eram
homens ali que serviam, né, no harém, ali onde tinha todas as mulheres do rei, e também serviam ali para comunicação, né, entre as mulheres que estavam no harém, o rei para com as mulheres, tá? Eram, eram homens castrados, tá? É, acabavam então ali tendo uma certa confiança do rei, porque o homem ele não ia, vamos falar assim, de certo modo, se engraçar ali com nenhuma uma mulher ali que era do rei, né? Então, literalmente, ele só ia cuidar das mulheres, tá? Dado o grau de confiança, tal, que eles acabam desempenhando, eles acabavam também servindo algo mais, não era só servindo no harém ali, eles acabavam exercendo algumas funções administrativas, tá? E aí o que acontece? É solicitado que a rainha Vasti se compareça à presença do rei. Só que o rei aqui ele já estava, vamos, né, uma expressão popular, bem baleado, bem alterado, coração bem alegre. E aí, chama lá, Vasti. E aí Vasti ela se recusou, falou, não, não vou lá. E aí você imagina isso aqui chegando aos ouvidos do rei, falou, então, falou que não vem não. Falou que não vem não. Ela não vai vir. O quê? Não vai vir não. E aí isso deixou o rei pé da vida. Como é que é? Ela falou que não, não vem. Falou que não, sem chance, não, não, não vai vir. E aí começa a ter um, né, vamos pensar assim, um falatório, um burburinho, surge aqui os sábios, né? Os sábios, eles eram pessoas ali que estavam relacionadas com astrologia, com magias na corte, que aconselhavam, que faziam previsões, né, do futuro, né? Ouso a dizer achismos, né? Porque controle ali, soberania é de Deus, né? Mas eles serviam ali, né? Davam suas previsões, enfim. Essa categoria, nós vamos ver que ela é muito criticada, né? Vamos ver, por exemplo, Isaías aqui, se vocês lerem esse texto, né? Uma certa... talvez seja uma palavra forte usar, mas um certo deboche, um pé atrás, né? Com essa categoria, tá? E ali, nos versículos 14 e 15, então fala que os 7 conselheiros, que provavelmente faziam parte desse grupo aqui de sábios, tá? Entram então nessa questão, nessa situação aqui que o rei aqui acaba teve que administrar, né? A recusa do atendimento real por parte da rainha, tá? Um dos representantes desses conselheiros, né, como representantes, né, de todos aqueles 7, ele vai longe longe no sentido de ele responde com certo furor, né, toda aquela situação e ele coloca aquele acontecimento num patamar mais elevado, no sentido de ele falar assim: seguinte, olha a situação que nós estamos presenciando hoje aqui. A rainha, de certa forma, publicamente, desrespeitou o rei. Então isso, agora vamos entrar no termo jurídico, está abrindo precedente, jurisprudência, para que isso se siga no todo o reino. Que isso aconteça com os conselheiros, que aconteça com os chefes de família, as mulheres não respeitarem mais o que os homens falarem. E dado aquele cenário, dado a tradição daquela época, o homem era quem mandava. Tá? Então, mulher era submissa ao homem. Tá? Mais uma vez, era uma tradição daquela época, era o cenário de lá, nenhuma apologia que eu estou fazendo aqui a, a, a alguma coisa nesse sentido. Estou trazendo uma tradição da época. Tá? E aí, o que esse representante dos conselheiros ele fala? Ele falou: olha, eu sugiro fortemente que providências sejam tomadas contra a rainha. Tá? E que providências são essas? Um divórcio. Tá? Uma simples separação, não.
é um processo de rebaixamento. Tá? Nós estamos falando que a rainha ela deixa de ser rainha. Ela deixa de ser a esposa privilegiada. Ela perde o posto dela. Tá? E aí nós vemos que, de fato, se seguiu, né, essa linha do decreto, foi enviado cartas ali na corte, tá? Mais uma vez ali, uma questão de uma tradição da época, uma questão de como a Pérsia era forte, era poderosa, era organizada, tá? É que eles tinham um sistema postal aqui excelente. A ponto de que aconteceu? Foi enviado cartas, né, para todo o reino e detalhe, respeitou-se a diversidade que existia na Pérsia. Existe uma comunidade lá na esquina, vamos trazer para os nossos dias, que fala espanhol, tá? Essa carta aqui é para eles em espanhol. Existe a outra comunidade lá na ponta que o francês é a língua oficial daquela comunidade. Que aquela comunidade é submissa a nós. Nós dominamos sobre ela. Mas nós respeitamos a língua dela e se obedeceu então de o idioma fosse escrito de cada localidade, de cada povo, aquela carta, aquele edito que o rei deferiu ali para todas as províncias, que ficasse claro, evidente, que cada homem fosse senhor em sua casa. Tá? Então, eles tinham um sistema postal muito organizado. Uma roda, né, vamos falar assim, um sistema que girava muito bem. Tá? Lição extra de casa. Vamos pesquisar o nome de Esther. Tá? O que quer dizer Esther? E também o nome... qual que era o nome hebraico para Esther? Tá? Quando a gente está falando o nome Esther, nós estamos falando o nome referenciado persa, o nome grego dela. Tá? Esse nome está em persa, está em grego. Mas existe um nome hebraico para esse aqui. Então, pesquisem qual que é o nome hebraico para esse aqui. Tá bom? E a última, eu preciso que vocês pesquisem sobre Megilot. O que quer dizer isso aqui? O que tem relação com a nossa lição? Tá bom? Com o livro que nós, o estudo que nós vamos desempenhar aí nas próximas semanas. Tá bom? E aí sigam enviando para mim as respostas. E na próxima aula eu vou colocar as respostas dessa lição e da introdução 1. Tá bom? Criei o diretório, mandei para vocês. Fiquem com Deus. E aí, domingo, nós temos continuação do livro de Esther, capítulo 2 em diante. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe a vocês.